Feliz e segura é a pessoa que confia em Deus. Eu quero iniciar lendo um texto bíblico, Mateus capítulo 14, versos 22 ao 33, diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha!" respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Eu inicio a reflexão sobre este texto observando que a dúvida é um fator importante que atua contra nós. E ela chega de forma sutil, aos pouquinhos, e de repente se manifesta, levando a gente ao caos e, por fim, à completa derrota. Nenhuma pessoa consegue viver com dúvida ou conviver com alguém cheio de dúvidas, uma outra pessoa insegura. Duvidar é desconfiar, descrer, hesitar. Uma pessoa abatida pelas dúvidas vive desconfiada de tudo. Qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer coisa é motivo para duvidar. A dúvida causa medo, espanto e desespero. Observemos, a dúvida tomou Pedro tão fortemente que ele, que acreditou facilmente ver um fantasma, desacreditou nas palavras de Jesus e passou a reparar na força do vento. Teve medo. Deus nos desafia constantemente, Pietro Natan, a olhar para Jesus. Não façamos jamais como Pedro, que fitou, mirou, fixou os seus olhos, o seu olhar nas circunstâncias naturais, raciocinou, pensou com a mente humana e por isso ele afundou. A dúvida nos distrai de Cristo e nos leva a focar nossa atenção em outras coisas. É vitoriosa, no entanto, a pessoa que, como escrito na carta aos Hebreus está, no capítulo 12, o verso de número 2, conserva os olhos fixos em Jesus, pois é por meio de Jesus que a nossa fé começa
e é em Jesus que ela se aperfeiçoa. Jesus é quem aperfeiçoa a nossa fé. Tal como Pedro, a dúvida nos enche de medo. Porém, quando aquela pessoa que confia em Deus, ela crê, acontece na vida dela o que está escrito no Salmo de número 23 e o verso 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. A dúvida sempre nos coloca em perigo, nos leva para baixo, nos faz afundar ou regredir. Quem tem dúvida acredita nas circunstâncias, naquilo que os seus olhos veem. Quem tem fé, conforme escrito em Hebreus está, no capítulo 11, versículos 1 ao 3, possui a certeza de que receberá o que espera. Portanto, se assim vivermos, se vivermos pela fé, confiando que em Deus tudo podemos, seremos felizes e viveremos em segurança, porque feliz e segura é a pessoa que confia em Deus, o Senhor, que não coloca a sua confiança nos ídolos, nas coisas deste mundo. Quantas coisas podem se constituírem ídolos na nossa vida? Não devemos adorar os falsos deuses representados pelos valores das coisas passageiras deste mundo, mas confiar no Senhor nosso Deus, o Deus do Salmo 23, que está pronto para nos ajudar, trazer felicidade e segurança para a nossa vida.